Olá, meus queridos, povo de Deus, povo abençoado, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Newton e no vídeo de hoje, rapidamente, eu gostaria de fazer uma simples resenha, não tão detalhada, conforme as regras da literatura, né? Mas algo mais simples. Eu quero indicar um livro aqui e quero falar rapidamente sobre ele. É o livro Como Estudar a Bíblia. Como Estudar a Bíblia, do autor John MacArthur, um autor norte-americano. E neste livro nós podemos encontrar basicamente as principais linhas mestras no estudo da palavra de Deus. Então, ele divide este livro em 4 partes. Primeiro, o poder da palavra na vida do cristão. Segundo, o poder da palavra na vida do cristão, a segunda parte, perdão. Terceiro, quem pode estudar a Bíblia? Em quarto, como estudar a Bíblia? Dentro dessas quatro partes, ele vai trabalhar sobre a importância da leitura bíblica, como ler a Bíblia de forma eficaz, erros que você não pode cometer na leitura bíblica, por exemplo, regras de interpretação que dentro da teologia nós chamamos de... Existe uma disciplina na teologia, não somente na teologia, mas em outras áreas do conhecimento, chamada de hermenêutica, que é a arte de interpretação de um texto. Então, isso é básico, né? Se eu leio um texto e eu não entendo, eu tenho que ler o contexto. O que é o contexto? O contexto é o que está antes ou o que está depois. Então, aí temos a primeira regra básica da leitura bíblica. Então, quando você lê um versículo da Bíblia, se você não entendeu, leia o versículo anterior. Se não entendeu, leia o versículo posterior. Se você não entendeu, às vezes é necessário a leitura de todo o capítulo para que você entenda mais adequadamente aquele texto. Então, segunda regra que a gente pode assim colocar, que ele cita no livro, é o contexto histórico, né? Em que período aconteceu foi registrada aquela situação. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito num período em que o Império Romano dominava toda a Palestina. O Império Romano, o sistema político da Palestina era regido pelo Império Romano. Embora eles dessem liberdade religiosa limitada, não plena, mas houvesse uma liberdade religiosa para os judeus praticarem a sua religião, muitos pontos da lei romana se entrelaçavam muitas vezes ou eram vividos pelo povo judeu. Exemplo disso, o tributo que era pago a César. Um outro exemplo, quando Jesus foi levado a julgamento, ele foi levado primeiro para o sumo sacerdote, passa por Anás, passa por Caifás, e depois é levado a Pôncio Pilatos, porque os judeus não tinham autonomia de simplesmente aplicar a sua lei sem uma concordância da lei romana. Mas Pôncio Pilatos ali tenta, conforme nós vemos no relato bíblico dos 4 evangelhos, ele tenta ali, vamos dizer assim, inocentar Jesus, ou ele mesmo vê que não existe crime algum em Jesus, mas conforme o autor Lucas nos relata no livro de Atos, pelo o pré-conhecimento de Deus, Deus já havia pré-determinado que haveria de ser daquela forma. Jesus seria condenado para a nossa salvação. Então, veja a importância do contexto histórico. Então, vamos avançar rapidamente aqui, para não deixar esse vídeo muito longo. Então, o terceiro ponto é o contexto gramatical. Talvez um quarto ponto, que eu possa até citar aqui, ele fala sobre o princípio da síntese, né? Que os reformadores chamavam de analogia e escritura.
Em outras palavras, uma parte da Bíblia não ensina algo que contradiga a outra. Por isso, quando estudar a Bíblia, tudo precisa se encaixar. Então, a Bíblia é como um quebra-cabeças. Conforme você vai achando as peças, você vai montando aquela imagem e aí você consegue ter uma visão panorâmica de todo o texto sagrado. A Bíblia é a revelação de Deus para a salvação do homem. E o seu conteúdo é que, se nós pudéssemos resumir a Bíblia, João 3,16 poderia fazer isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, ou o único gerado. Jesus é filho de Deus em um sentido singular, porque apenas ele foi gerado pelo Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aí nós vemos uma síntese, um resumo do texto bíblico, da revelação bíblica. Então este livro aqui foi publicado pela editora Thomas Nelson, Brasil. John MacArthur, para vocês terem uma ideia, ele já publicou mais de 150 obras ao todo, ao longo da sua vida. É um autor muito lido, tanto nos Estados Unidos como em outros países, é uma referência, uma autoridade em muitos temas, como a escatologia, ele tem comentários bíblicos, até literatura infantil ele já publicou. Então hoje a sugestão de leitura para você que quer conhecer melhor a palavra de Deus e de repente não tem uma ferramenta muito boa, este livro vai te ajudar nessa tarefa de conhecer melhor a palavra de Deus. Ele aqui na capa tem uma Bíblia aberta, né? E aqui no título ele diz ainda: o que você precisa saber para ler e entender as Escrituras Sagradas. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude a falar da palavra de Deus. Deus te abençoe e até um próximo vídeo.